Você já parou para pensar como o amor e os relacionamentos mudaram ao longo do tempo? Hoje, com os aplicativos e novas formas de se conectar, muita gente ainda busca respostas sobre como encontrar vínculos verdadeiros em meio a tantas possibilidades. Eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E neste episódio a gente vai descomplicar as formas de se relacionar usando ciência, vivência e reflexões sobre o que significa se conectar de verdade. E para essa conversa, nós estamos recebendo o professor Vicente Casseb Borges, psicólogo, doutor em Psicologia Social pela UNB, professor da Universidade Federal Fluminense, editor-chefe da revista Interpersona e referência internacional no estudo das relações interpessoais. E também contamos com Alexia Jacinto, estudante de Psicologia da UF, que vai contar como é que foi a sua experiência em um speed date. Esse episódio é um oferecimento da Clínica Foco, que tem psicoterapia com psicólogos qualificados. Para saber mais sobre os atendimentos, é só escanear o QR Code na tela ou acessar o site. Então não esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse episódio com quem gosta aí de falar sobre relacionamentos e vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bem-vindos. A gente que agradece. E para a gente começar, antes da gente falar de relacionamentos, a gente queria entender um pouquinho do Vicente, uma perspectiva científica sobre o amor, mas de uma forma descomplicada, né? Bom, eu gosto muito desse estudo, eu venho estudando desde o meu trabalho de conclusão de curso na universidade. O que eu queria falar é da teoria triangular do amor do Sternberg, porque ela é bem simples, eu acho que ela dá uma compreensão que às vezes as pessoas não têm sobre amor. E essa teoria vai dividir o amor em três vértices, três eixos, seriam a intimidade, a paixão e a decisão-compromisso. A intimidade é um eixo mais da amizade que a gente tem, de cumplicidade, de se sentir próximo, se sentir ligado, de se sentir amigo daquela pessoa que a gente está junto. A paixão envolve essas sensações mais românticas, mais sexuais, os desejos que a gente tem. E a decisão-compromisso é o aspecto racional do amor. Assim, a gente decidir, essa é a pessoa da minha vida, estou disposto a abrir mão de outras coisas por ela. Racionalmente é uma boa decisão estar junto com essa pessoa. Então, acho que essa é a perspectiva que eu mais gosto para falar de amor. As pessoas deveriam conhecer, porque ela é muito simples e dá um entendimento muito bom do amor, né? Eu acho que é muito legal para a audiência aqui do podcast já tentar enxergar esses três vértices no amor que você sente, no amor que você tem em casa. E é importante que tenham esses três... Sim. Numa relação? Ou tem algum que pesa mais? Enquanto melhor a gente tiver esses três, melhor. A paixão é o primeiro que aparece, mas é também o que vai embora mais rápido. Uhum. Então tem toda essa questão. Mas as paixões que tem, os amores que tem esses três vértices têm uma maior força. Mas é possível a gente ter amores sustentados em dois, esses vértices, num só deles também acontece. Acho que esse tema paixão é uma coisa que pega muita gente, né? Porque muita gente relata isso, assim, já depois de um tempo não tô mais apaixonado. Você falou que é um dos primeiros que vai embora. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Sim, a pessoa já tem uma certa idade, a pessoa já atingiu idade, ela é muito importante para iniciar, para a gente sentir essa atração no início da relação, quando você é mais jovem, tem mais hormônio, ela é muito ligada com a questão de hormônio, dessa química, assim, que tem no nosso cérebro, né? Essa química, a gente envolve lá ocitocina, vasopressina, então sistema de recompensa, são todos esses hormônios, a gente fala muito na química, não fala o que é essa química também. Sim, Mas então são todos esses hormônios neurotransmissores juntos, eles vão nos levar à paixão, que é bem forte. Assim, tem casais que mantêm essa paixão por um longo tempo, também não é assim uma coisa
impossível, uma coisa que a gente consegue fazer na nossa vida. Não é uma regra, assim, de que vai acabar em algum Não momento. tem isso aí, não. Ô, Vicente, você explica um pouquinho pra gente o que é o speed dating, porque a gente vai falar muito sobre isso, mas aí, de repente, as pessoas lá de casa não sabem exatamente como é que é. Explica um pouquinho. Tá. O speed dating, a tradução literal mais livre é namoro rápido. Então, no caso que a gente organizou, a gente criou uma regra de 6 minutos, cada pessoa teria 6 minutos para conversar. No nosso exemplo, a gente teve 10 mulheres e 9 homens, o que a gente organizou lá dentro da UF, da Universidade Federal Fluminense. Mas como é que é exatamente? Assim, as pessoas ficam ali sentadas ou elas ficam... Como é que é o esquema ali? Sim, as pessoas ficam sentadas, as mulheres ficam sentadas, né, e os homens vão girando. Tá. Então, cada mulher conversa com os 9 homens, cada homem conversa com as 10 mulheres, num tempo cronometrado de 6 minutos. Então, depois disso, troca. Como o nosso speed dating era para uma atividade de pesquisa, a pessoa preenchia um questionário, sabia o que achou, se gostou daquela pessoa ou não, né? Então, e depois disso, a gente reuniu essa informação, prometemos em 24 horas, eu não me lembro em quanto tempo que a gente entregou, mas foi menos do que isso. Nós entregamos com quem que as pessoas, que um gostou do outro e o outro gostou do né? E passamos essa informação para que elas pudessem entrar em contato e aí sim ter algum relacionamento mais longo. É um pouco parecido com o Casamento às Cegas, só que as pessoas se veem ali. Ela tem a questão de também bater esse contato visual. Exatamente. Né? O speed dating foi inventado por um rabino chamado Dale, e com a esposa dele também tem o mesmo sobrenome, para juntar casais de judeus, né? Então, ele surgiu assim. E esse rabino, ele se sentiu um pouco mal porque a invenção dele virou muito programa de TV, foi para mídia, ele sentiu aquilo como talvez uma banalização da invenção dele, né? Sim. E, de qualquer forma, eu acho uma ferramenta muito poderosa para a gente conhecer, para as pessoas conseguirem conhecer umas às outras. Eu acho muito interessante, acho que simplifica conhecer alguém, que é uma coisa que é complicada, é um desafio da nossa vida, a gente consegue, com essa técnica, simplificar tudo. E, para mim, como pesquisador, é uma ferramenta muito útil, porque o amor à primeira vista ele é um tema que a gente quer muito estudar, e o speed dating é a única técnica, única ferramenta, o único método de pesquisa que permite o pesquisador estar presente quando o amor à primeira vista acontecer. É evidente que não são em todos os encontros que vão acontecer, mas naquele que aconteceu, o pesquisador vai estar lá, a gente tem dados, tem questionários perguntando, então a gente consegue investigar muito bem, assim, também é uma ferramenta de pesquisa poderosa para investigar a temática dos relacionamentos. E acho que isso até é uma questão, assim, por que as pessoas buscam se relacionar? É para se apaixonar, é para ter sexo, ter validação? Existe algum motivo, assim, que seja mais geral? E as pessoas se relacionam por todo tipo de motivo, né? Assim, tem pessoas que querem tão focar na sexualidade, tem pessoas que são focadas em um relacionamento mais estável. Depende da fase da vida, a pessoa não é uma pessoa, a pessoa só quer saber de sexo, não, a pessoa muda, assim, ao longo do tempo, né? Então as pessoas procuram isso pelos mais diversos motivos, né? Eu entendo que um evento como Speed Dating ele tem um pouco mais de profundidade do que procurar um relacionamento em aplicativos. Então, com isso, a gente também espera assim, que tenha um público também mais focado numa relação permanente. A gente vai se aprofundar mais daqui a pouquinho, mas agora a gente queria conhecer um pouquinho da história da Alexia. Como é que foi? Por que você quis entrar ali nesse experimento? O que te motivou exatamente? Como é que estava a sua vida amorosa naquela época? Conta pra gente. Naquela época minha vida amorosa tá igual agora, inexistente. Como a maioria das héteros no Rio de Janeiro. Nada acontecendo, assim. Mas foi muito divulgado na faculdade, né? Então a gente viu o panfletinho e todo mundo ficou muito curioso, né? Pra saber o que era. A gente nunca tinha visto nada assim na UF. E ainda mais atrelado a uma pesquisa, né? Então também tinha a parte científica. Aí eu conheci a pessoa que tava pesquisando e fui perguntar, né? Tipo, o que é isso, assim? E ela vendeu pra mim, né? Falou, você vai conhecer gente nova, vai ser legal. Quem sabe você não encontra alguém. Então,
eu fiquei muito interessada em saber como que os dados iam ser tratados, né? Mas também foi assim com a expectativa, né? Tipo, vai que eu conheço alguém assim que eu ainda não conheci. Mas como é que tá hoje, assim, se relacionar com a tua idade? É muito por aplicativo? Antigamente era muito em festas, né? As pessoas iam pra festas e tal. E hoje a gente sabe que tá um pouco diferente. Como é que tá Só isso? pra falar, pra contextualizar, 21 anos. Uma bebezinha. Eu acho que tem muito festa ainda também, mas a grande maioria por aplicativo. Eu nunca me adaptei, assim, tipo, eu não gosto de usar os aplicativos, já baixei, já fiz contas, já tentei, mas nunca saí com ninguém, porque acho que é muito raso também. E às vezes até na festa mesmo fica super raso, porque você conhece a pessoa, às vezes até fica lá com ela, mas aí não necessariamente mantém contato. Então acho que hoje em dia é cada vez mais complicado achar uma relação profunda, desenvolver uma conexão, então... E você já teve alguma relação mais séria antes? Já, eu tive 2 namoros sérios, assim, um quando eu era mais adolescente e o outro foi na época da faculdade, mas acabou faz um tempo já, assim, também. E a tua expectativa ali era de realmente encontrar alguém pra se relacionar? Você tinha essa expectativa ou era só conhecer? Eu tava tentando manter a expectativa baixa, porque como eu tava circulando muito na faculdade, eu já conheci muita gente da faculdade, né? Eu falei, será que vai ter alguém lá pra mim? Mas eu pensei em não perder a esperança. Eu mantive aberta, assim, pra isso, mas também tava assim, tudo bem se eu não encontrar o amor da minha vida no speed date da UF, mas vai que. Vai que, né? Vai que. Eu acho que tem esperança. Ô, Vicente, você quer falar? Não, é só porque, complementando, que eu acho que frisei muito com meus participantes dessa pesquisa ou desse speed date, a questão de focar em ter uma tarde agradável, assim, no termo de tarde. Não focar, estou desesperado, querendo alguém, assim, eu não posso prometer para a pessoa que eu vou achar o amor da vida da pessoa nesse speed dating, mas eu posso te prometer, ou pelo menos espero prometer uma tarde agradável, que vai conhecer várias pessoas. E o retorno dos participantes foi esse, assim, que foi muito legal, tá todo mundo junto e conhecer, adoraram a experiência. E eu acho que isso até é uma questão que a gente quer entender, né? Essa transição histórica de conhecer pessoas, na forma de conhecer, que antes era tudo ao vivo e agora está na era digital. Como é que você tem visto isso? O que você tem estudado sobre? Assim, quando eu era adolescente, enfim, tem cara de novo, eu tenho uma certa idade, né? A coisa funcionava muito, né? De ir para uma balada, de conhecer alguém, e as baladas hoje em dia parece que sumiram, assim, são muito raras, assim, não é tão comum quanto era década de 80, 90, então as coisas foram para a questão do aplicativo, né? Então o problema do aplicativo é que ele traz uma solução interessante, porque a gente conhece diversas pessoas ao mesmo tempo, mais do que conheceria numa vida real. Sim. Mas ele acaba sendo impessoal, assim. E é muito bom, assim, a revolução tecnológica, que ela nos ajuda a vida inteira, assim, é muito bom ter um celular que faz o que a gente quer, assim, se eu precisar de um carro, o celular me dá, se eu precisar de comida, o celular me traz, se eu precisar de uma namorada, o celular também me traz. Só que para essa questão do namoro, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de pessoalidade. E se pensar assim, a Match.com, que é uma empresa que domina esse mercado de aplicativos, ela é dona do Tinder, do Par Perfeito, de diversos outros aplicativos para relacionamento. As ações dela na bolsa valorizaram muito até a pandemia. Na pandemia tiveram também um grande salto, e depois disso tem caído porque as pessoas têm parado de utilizar os aplicativos também. Imagino que nesse retorno da pandemia as pessoas queiram uma maneira de se conectar mais presencial, humana. Sim. Mas você acha que o uso do aplicativo ele atrapalha conexões verdadeiras? Ou... Ele é para começar, ele serve para começar, assim, depois... isso talvez seja uma sacanagem que as pessoas façam com o aplicativo, porque um aplicativo que me traz comida, e quanto mais comida me trouxer, mais eu vou usar esse aplicativo. Agora, se um aplicativo de namoro me ajudar a achar a mulher da minha vida, eu vou parar de usar, vou desinstalar esse aplicativo. Então, para a lógica empresarial do aplicativo, ele é um aplicativo que serve para isso, mas se a pessoa faz isso, é ruim para o aplicativo, é ruim para o negócio do aplicativo. É verdade, não tinha pensado sobre isso.
E eu acho que uma coisa que acontecia antigamente, antes dos aplicativos, é que era assim, eram festas, baladas e tal. Você meio que via as mesmas pessoas, né? Porque você frequentava os mesmos lugares. Não sei se você estivesse viajando, que era muita gente diferente. Mas era meio que você sabia quem era quem, assim, né? Já conheço de vista, sei que estuda em tal lugar. Então eu acho que... E hoje, Principalmente em cidades pequenas, né? E hoje tem muito medo também, né? De assalto, de, sei lá, sequestro. Você tem esse medo um pouco? Ah, muito, bastante. Você nunca sabe quem que tá do outro lado, né? Já ouviu alguma história, assim? Eu já ouvi aquela história da menina que tava em outro país e que o cara era traficante de órgão e ela não se machucou, né? Mas, tipo, você nunca sabe quando isso pode acontecer com você. Sempre tem que ficar de olho. Foi uma história que viralizou, né? Que a menina levou o cara pro apartamento dela. E o cara falou que não tinha como ir embora, era alguma coisa assim, né? Pediu pra dormir lá e ela se trancou dentro do quarto. E aí o cara começou a bater na porta pedindo um carregador, alguma coisa do tipo assim. E ela ficou meio assustada, chamou a polícia. E aí quando a polícia chegou lá, ele já tava com tudo armado pra tirar os órgãos dela e tudo mais. Isso viralizou realmente, né? Nossa. E era de aplicativo. Então, assim, é óbvio, principalmente para nós mulheres, né? O medo é muito maior, né? Inclusive, hoje eu ouvi uma história de um turista, né? Que tomou um Boa Noite Cinderela e tal, e morreu por conta disso, talvez por aplicativo. Mas, ainda assim, para nós mulheres é muito mais complicado, né? Então, a gente até marca, marca num lugar público, tudo mais. Mas e aí? Depois vai desenvolvendo e aí? O que acontece, né? E essa tecnologia do speed date, ela é interessante que ela evita esse tipo de coisa, né? Ela é um ambiente que acaba controlado, tem mais gente, assim, né? Tem livre que ninguém faça nada lá, mas... a pessoa precisa se inscrever, né? Então, precisa se inscrever, preenche um cadastro. Tem os dados, né? Todo mundo tem um codinome, né? Você não mostra o seu nome verdadeiro quando você tá falando com a pessoa. Você que escolhe se você quer revelar ou não seu nome, mas cada um tem uma identificação. Aí, nesse caso, foi por estados e capitais. Então, todas as mulheres eram capitais e os homens eram estados. Então, assim, dava um negócio misterioso, assim, legal pra dinâmica. Mas aí, tipo, te protege também. Porque se você nunca mais quiser olhar na cara da pessoa, ela não vai saber seu nome, não vai saber... Pra te achar em rede social. Então acho que tem essa proteção. Mas isso é normal? Todos fazem ou vocês que fizeram? Não, isso aí foi uma solução que a gente teve, acho que pra primeiro agrupar, a gente agrupou cada estado com capital. Então, por exemplo... Uma mulher não teve com esse codinome, mas o codinome Palmas, e ela é agrupada com o homem que está com a etiqueta Tocantins. Isso pro início, depois começa a girar. Entendi. Legal. E você acha que, assim, o acesso ao aplicativo, né, ele democratiza o acesso aos relacionamentos ou ele transforma num mercado, tipo numa prateleira, eu vou passando as pessoas? O que você avalia sobre isso? Ele nos dá a ilusão de ser uma prateleira, assim, porque de fato eu vou ver várias pessoas numa prateleira, o problema é que eu não posso pegar qualquer uma daquela prateleira, assim. Ali tem um ser humano, tem uma pessoa, tem seus desejos, seus anseios, que da mesma maneira que eu sou essa pessoa, enfim, me coloquei nessa prateleira, mas eu não estou disponível para qualquer pessoa pegar, assim. Então, tem que haver essa troca, tem que haver esse desejo dos dois se conhecerem nessa prateleira, né? Ele de fato democratizou, ele ajudou assim pessoas que são tímidas, assim também. Eu acho que essa revolução veio de uma maneira positiva para essa maneira, né? Também a sociedade hoje também existe o receio de se aproximar, de fazer alguma coisa errada nessa aproximação, né? Por outro lado, eu também vejo que às vezes o aplicativo se tornou mais uma etapa, assim, porque eu vou conhecer a pessoa no aplicativo, nós vamos marcar o encontro, no encontro vai começar a conquista, assim, então o aplicativo se tornou uma etapa antes que não existia. Então é uma democratização, mas talvez burocratizou, vamos dizer assim, tornou-se uma etapa a mais. Eu atendo no consultório, né, e
todo mundo que eu atendo, em algum momento vai chegar numa questão que se chama relacionamento, né? E eu já ouvi de tudo, de pessoas que adoram, porque assim, é muito mais simples, eu já troco meia dúzia de palavras, eu já vejo se tem a ver, se não tem, se eu achar que não tem a ver, nem vou encontrar. E eu já ouvi dizer, assim, poxa, é muito superficial, eu vou, encontro, e depois a gente não se fala mais. Então eu acho que tem os dois lados, né? Quem tá se identificando, e tem quem tá também com essa sensação de que fica muito no superficial, e aí tá começando a abandonar os aplicativos, porque um encontro atrás do outro e não vai pra frente. Fica uma certa preguiça até, né, de ir. Porque já sabe meio que vai acontecer, fica uma questão assim. Você sente isso também? Sim. Eu gosto da tecnologia do speed dating, porque ela une os dois mundos, ela une a conversa pessoal, mas também une essa coisa de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, que é uma coisa que a gente tem no mundo dos aplicativos, né? Então, gosto bastante dessa ideia, e não é tão raso quanto o aplicativo. É uma conversa de 6 minutos que muitos alunos reclamaram, que acharam pouco tempo, assim, mas a proposta também é essa de se trocar de pessoa para a gente conhecer o maior número possível de pessoas. Então, não é tão profundo quanto o encontro sozinho com uma pessoa, que a gente pode ficar 2 horas mais lá com aquela pessoa, mas também não é tão raso quanto um aplicativo que... Você acha que seria um bom meio termo, então, do que era e do que é atualmente? Assim, seria o speed date que a gente conseguiria, então, aprofundar um pouco, mas também conhecer mais pessoas, né? Até porque, tipo, 6 minutos, tem gente que achou que é pouco, mas, tipo assim, te encontra que, ok, eu queria que durasse muito mais. Te encontra que 6 minutos parecia que não passava, mas acaba. Então, depende muito também da pessoa que tá com você. E conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua experiência. Foi muito legal, assim, né? Eu senti que cada encontro meu foi muito diferente, né? Eu ouvi pessoas falando que, tipo, nossa, parece que eu tô no mesmo encontro 10 vezes. Mas os meus, tipo, nossa, cada um foi uma pessoa totalmente diferente, que tinha interesses diferentes. Então, algumas pessoas eram mais diretas, assim, e chegava, tipo, você gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa? Não? Então tá bom. Ou tipo, sim, então vamos conversar então, mais. Tipo, então não serve pra mim, era meio que isso. Ela ficou, tipo, ok, eu gosto disso. E, tipo, começava a conversar só pra conversar, sabe? Acho que era mais pra matar o tempo. Sabendo que não queria, né? Acho que tem gente que sabe mais o que quer. Mas aí também, tipo, você vai tentando encontrar outros pontos em comuns. Então, os meus foram todos assim, sabe? Tentar conhecer rapidinho, assim, a história da pessoa e tentar encontrar o que a gente tinha em comum pra ver se a gente queria, tipo, ir num próximo date ou não tinha nada a ver. Dessas 9 conversas que você teve aí, você se identificou, você queria encontrar, gostou de conversar com quantos? Com 3, assim. Teve 3 pessoas que eu coloquei, tipo, que eu iria num próximo date. E como é que foi o retorno? Graças a Deus foi positivo, né? As 3 Os 3 marcaram que também iriam. Sim. Legal. Então, existia um medo dessa rejeição, de repente? Né? Com certeza, né? Sim. Com certeza. Tipo, você avalia a pessoa que você acabou de ter o date. Eu até brinquei, assim, com a pesquisadora. Eu falei, tipo, deixa eu ver o que falaram de mim. Porque a gente fica curioso, né? Com receio da pessoa não ter gostado. Ou de você ter gostado e a pessoa não. Então, eu não achei que eu ia ter os 3 matches, assim. Mas fiquei muito feliz de saber que os 3 também quiseram outro encontro. Isso é bom, né? Vicente, teve alguém que não teve match com ninguém? Teve. 2 pessoas não tiveram match. O que eu achei que foi bem sucedido. Eu achei um número bom, assim. Tivemos 17 pessoas com match. Então, foi nessa nossa experiência, assim. Então, foi... Considero bem sucedido. A maioria, então, teve alguma chance, né? Depois a gente perguntou quantas pessoas que saíram com alguém, que de fato saíram com alguém. Então, nós tivemos 6 pessoas que saíram com alguém, né? Quer dizer, 3 casais. Então, achei bom. Se fosse um casal, já valeria a pena todos esses pontos, porque eu acho que é uma coisa muito grandiosa na vida de alguém, isso aí, né? Então, esse foi um dado muito interessante que a gente teve, assim, considerei bem sucedida essa experiência. E como é que vocês fazem depois? Vocês fazem esse acompanhamento ali pra ver se alguém começou a namorar, pra ver se alguém ficou frustrado? Tem esse acompanhamento? Sim, a gente mandou
essa mensagem depois com essa pergunta, né? A gente só não... essa conversa das pessoas dentre os participantes é uma coisa que a gente não interfere. Sim. Simplesmente deixamos conversar, eu não sei o conteúdo, tenho curiosidade sobre o conteúdo dessa conversa, mas a gente optou, enfim... É evidente que atrapalha ter um pesquisador lá dentro dessa conversa, ouvindo o que está acontecendo. Então, simplesmente conversem sobre... sem roteiro, uma conversa, talvez com podcasts, e uma conversa descontraída, né? A gente dá algumas recomendações para os participantes, do tipo, não entre em assunto de política para você falar, eu gosto do candidato A, e você fala, eu gosto do candidato B, você vai ter 6 minutos longos. Então, não... tente entrar uma conversa mais neutra, não tente descobrir se a pessoa gosta de você, justamente porque existe esse receio da rejeição. E a melhor coisa é lidar com isso depois. Né? Naquele momento, tenta ter uma tarde agradável, uma tarde de conversa. Focar no presente, em conversar, em se conectar, né, com o outro. Como é que foi para você? Você encontrou, você deu 3 matches, você saiu depois, não? Uma das pessoas veio falar comigo e me chamou pra sair. Aí, outro match, eu chamei assim, tipo, nossa, não esperava, assim, que a gente ia dar match, né? Não tinha certeza se a pessoa tinha gostado. Mas esse a gente nunca saiu. Aí, esse que me chamou, eu fui num date com ele, assim, foi bem legal, foi super gostosinho, mas, tipo, vi que não era muito o que eu queria, né? A pessoa era mais nova, e aí as ideias não bateram tanto, assim. Então, foi num datezinho legal, mas não foi pra frente. É aquele próximo passo, né? Que você começa a conhecer um pouco mais a fundo e tudo mais. É super natural, né? Que não sei. E o terceiro? Nada. O terceiro não me chamou, eu também não chamei. Nunca mais vi. Nunca mais viu pela faculdade também? Não. Tinha um limite de idade, assim, de participação? Ou não? Não, a gente focou em pessoas abaixo de 30 anos. Né? Foi nossa... maiores de 18. Geralmente, o ideal para se organizar um speed dating é fazer ele nichado, assim, nichado por idade, tentar... porque as pessoas se agrupam mesmos interesses também, né? E não só por idade também, pode ser talvez alguma comunidade religiosa, que foi como tudo começou também. Sim, seria verdade. Um nicho interessante. As pessoas elas acabam se aproximando por uma questão de afinidade, né? Então, já partir dessa afinidade pode ser alguma coisa interessante. Ô, Vicente, antes do estudo, vocês fazem alguma pesquisa com essas pessoas, assim, tipo, do que elas estão esperando, se tem alguma frustração anterior, se as pessoas já estão com alguma expectativa? A gente colocou eles para responder várias escalas psicológicas, né, de diversos instrumentos psicológicos, atributos do parceiro ideal, o que espera de um parceiro ideal, sobre autoestima, estilos de apego, assim, que a gente tem apego evitativo e apego ansioso, então uma teoria psicológica que é muito importante, né? Que é mais Sexy Seven, que é um modelo de personalidade vinculado à sexualidade, e além do Big Five, que são 5 grandes fatores da personalidade: introversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura para experiências. Então, a gente avaliou a personalidade das pessoas para tentar descobrir essas compatibilidades. Eu estou com 1 tonelada de dados para analisar, não consigo, são dados difíceis de analisar, uma análise de dados estatística bem complexa, mais do que o usual que a gente faz, por conta de ser da tonelada de dados que a gente tem, da quantidade de dados, e também porque a gente tem que fazer análise das interações, de uma pessoa interagindo com a outra, né? Cada pessoa interage com 10, isso é um dado que é importante. E existe um perfil de quem busca speed dating, aplicativos? Você nota o alguma perfil coisa? é mais variado, assim, né? Tipo, envolve pessoas solteiras, envolve pessoas casadas, que não deveria, mas... tô sabendo isso aí. Mas envolve as diversas pessoas, enfim, que eu acho que a sexualidade humana é uma coisa que é presente em todas as pessoas. Quem trabalha em consultório sabe que é um tema que sempre aparece no consultório. Então, todo mundo quer buscar assim, um grande amor, né? Mas isso foi uma evolução da sociedade, assim, porque se propusessem um aplicativo de namoro na década de 90, a sociedade não estava preparada para isso naquela época.
Mas como assim? Por quê? Porque eu acho que pela artificialidade da coisa, né? Quanto mais a gente avança, mais a sociedade se acostuma com tecnologia e o próprio relacionamento se modifica para se adaptar a uma era mais tecnológica. Então veio caminhando essa mudança, Sim, né? Ela sim. não é do dia para noite. Sim. E agora a tendência que eu estou vendo é de um retorno. Assim, vamos para a tecnologia demais, vamos voltar para o lado humano que a gente está perdendo. Buscar um meio termo ali, Isso. né? Entendi. Eu não sei se faz sentido, mas assim, em conversas com amigas solteiras, eu não sei se você percebe isso também, mas eu sinto muito que, assim, as pessoas saem para os lugares que a gente saía antigamente, que era super natural você conhecer pessoas e tudo mais. As pessoas ficam olhando e tal, tem uma troca de olhares, mas as pessoas não chegam, elas não conversam. Parece que estão sempre esperando. Depois eu dou um match com essa pessoa e converso com ela. Depois eu sigo no Instagram e mando uma mensagem. Depois eu acho no Instagram. Acho arroba, e aí você vê a pessoa se você realmente está interessada, que daí você já sabe os gostos, já sabe quem que ela é na internet, aí talvez você vai atrás. Sim, não também... tem essa coisa de ir ali, vamos aqui no pessoal, né? E aí também você vai, tipo, curtindo um story, aí vê se ela segue e curte de volta, e depois manda uma mensagem, tipo, responde stories. Sim. Então, acho que também evitar um pouco essa coisa da rejeição, né? Porque às vezes você vai falar com a pessoa, ela já corta. Né? E aí, não sei, acho que ver pela internet, tipo, curtir um story não significa tanto, assim, também. Então... Faz sentido, Vicente? Isso. Sim, não, faz muito sentido, né? Também, eu acho que é a própria coisa da mudança da sociedade, os homens estão com muito medo de alguma coisa, de fazer alguma cantada que seja inapropriada, isso ser visto como uma coisa machista, enfim, isso também é uma coisa... Há uns anos atrás não existia essa preocupação, né? Não. E existiam, de fato, muitas cantadas muitos agressivas. né? Então se tem bastante essa preocupação e a distância para se tomar a iniciativa, para iniciar um relacionamento, ela mais ou menos já atrasa essa preocupação, já faz com que se sinta o terreno, precisa dessa coisa de sentir o terreno bem, ter confiança, não, vou para lá que eu acho que vai dar certo, mas esse passo precisa ser dado, essa coisa de sentir como é que as coisas estão acontecendo, sentir se vai ser bem sucedido ou não. Mas antigamente também, ao mesmo tempo, as pessoas tinham que ser mais corajosas, digamos assim, né? Dá mais a cara a tapa. Se não fosse, não ia rolar nada mesmo, era certeza, né? Mas também, tipo, mulheres nunca foram incentivadas, assim, a tomar atitude no relacionamento, né? Tipo, parece quase ofensivo quando o cara não chega e você tem que chegar. Tipo, as minhas amigas... Eu gosto de chegar nas pessoas, tipo, eu não tenho esse problema. Mas tem amigas, assim, que fica, tipo, eu chegar num cara? Nunca. Prefiro não ficar com ninguém do que ter que chegar em alguém e, tipo, talvez tomar esse fora. Então, e de fato isso também reflete algumas características biológicas nossas, né? Também uma coisa que eu notei nesse retorno que eu tive, que eu acho que apenas uma menina que tomou a iniciativa de convidar alguém para sair, as outras iniciativas... Eu chamei alguém pra sair. Aqui, ó. Eu não saí, mas eu chamei. Mas, então foi... a maioria, enfim, é esperado, enfim, que o homem faça isso, né? A própria dinâmica do speed dating, isso foi uma recomendação do próprio Dale, que foi inventor do speed dating, de deixar as mulheres sentadas e os homens que giram, para refletir um comportamento do homem de ir à caça e a mulher de ficar na espera. Então, por isso que quem gira no speed dating é o homem, quem vai atrás é o homem, quem tem que... Mas você acha que ia ser interessante fazer essa inversão? Tipo, deixar os caras sentados e as mulheres rodando? Poderia ser, eu não sei se daria tanta diferença. Eu quis seguir a recomendação do autor original. Sim. A gente ali atrás, né, antes de começar, estava conversando que o Vicente vai replicar, né, esses grupos dentro da universidade. E apareceu demanda para que grupos ali dentro? Apareceu demanda para principalmente homossexuais e lésbicas, né? Então, que foi uma coisa que eu não esperava, assim, quando a gente divulgou o nosso speed dating foi heterossexual, surgiu muita demanda, muita gente reclamando, como assim eu também sou homossexual, quero participar, estou me sentindo excluído, mas o modelo ele é pensado para heterossexuais, né? Então, mas também é possível fazer com essas populações, né? Não dava para misturar, né? Mas não dá para fazer misturar. um novo. E nós faremos
nesse segundo semestre aqui, 2025, nós faremos um speed dating, um com lésbicas, um com gays e mais um hétero. Vamos tentar repetir essa experiência com héteros. Né? Inclusive, a gente gostaria de replicar aqui no Rio de Janeiro, né? 40 a mais, eu acho que ia ser interessante. A galera lá, o Peixe já tá querendo também. Já achamos um homem, que a gente falou que não ia ter homem nesse experimento. Ele já vai participar. Eu acho que é uma geração que tá mais frustrada, né? Sim, Pelo que a gente conversa, assim, porque 20 anos ainda tá ali começando, ainda tem muita coisa ainda pra viver e tal, a gente sabe. Mas eu acho que, de repente, uma galera de 40 mais ou já foi casado, se separou, né? Ou já teve uma experiência muito ruim ali, e aí fica sempre com mais receio de estar numa relação. Eu posso dizer assim, é que tem muito homem legal no mundo, tem muita mulher legal no mundo, o problema é que eles não se conhecem. Não estão se cruzando, é verdade. Então a gente essa tecnologia é muito boa para isso, assim, pra gente tentar criar esse encontro, criar essa conexão, pelo menos dar o primeiro passo, que é um primeiro passo difícil. Então, é legal, eu tenho vontade de repetir esse experimento, assim, fiquei muito satisfeito com o resultado, então quero trazer para o Rio, acho que é a cara do Rio de Janeiro. Fazendo um quiosque na praia, fim de tarde, né? Estamos com algumas dificuldades aqui, principalmente da mulher hétero, no Rio de Janeiro. E depois desses encontros, então, não chegou a ir pra frente? Não. Você ficou frustrada de alguma forma ou não? Como é que foi isso? Não fiquei frustrada, não. Na verdade, eu gostei muito da experiência, principalmente nessa questão da conexão, né? Porque, por exemplo, um dos meus matches era uma pessoa que eu já conhecia antes, mas eu nunca tinha visto, assim, como possibilidade romântica, porque a gente nunca tinha parado pra conversar. E aí, tipo, nesses 6 minutos de conversa, a gente descobriu muita coisa em comum. Eu fiquei, tipo, nossa, tinha uma visão sobre essa pessoa e aí eu descobri, tipo, que na verdade a gente nunca ia imaginar aquilo. Nunca ia imaginar. Então, tipo assim, mesmo que não tenha ido pra frente, que a gente não tenha saído, nem nada assim, só pensar que, tipo, eu consigo me conectar com essa pessoa que eu, tipo, via todo dia na faculdade, era qualquer pessoa, e, tipo, na verdade a gente tem muito mais coisa em comum, e foi uma experiência muito legal. E assim. às vezes, assim, se você para um pouquinho pra conversar, você descobre ali uma conexão que você não fazia ideia, né? E acho que justamente é essa a dificuldade hoje, a gente não para conversar com as pessoas. A gente olha o feed, dali a gente tira uma conclusão de quem é e decide se serve pra gente ou não, né? E pode ser muito equivocado. Sim, e exatamente o que eu falei, 2 pessoas legais que não tiveram oportunidade de se conhecer, circulando no mesmo ambiente, mas não tiveram oportunidade de se encontrar, de se descobrir. Você sentia que tinha alguém que era muito tímido, assim, tinha muita dificuldade de se comunicar? Ai, tinha. Acho que muitos homens que foram no speed date tinham, tipo, vergonha de conversar com mulheres. Aí é uma questão, né? É uma vergonha realmente ou é uma falta de prática? Porque as pessoas acho que meio que foram diminuindo isso e foram perdendo a prática real, né? E é interessante, é uma maneira boa de praticar, assim, para pessoa tímida. O speed dating pode ser muito vantajoso, assim, né? A pessoa não vai tomar a iniciativa de se aproximar de uma mulher, de um homem, enfim, que conheceu, se não numa oportunidade dessa. Né? Até terapêutico. Imagino que essa pessoa tímida deve ter saído melhor desse encontro. Ela teve que passar 10 vezes ali por essa experiência, né? Então... E depois dos encontros, né, na parte do café, assim, a gente se juntou todo mundo pra conversar, né? Então foi legal, assim, interagir com todo mundo. Nunca ia conversar com essas pessoas se não fosse por essa experiência. Então, eu acho que é meio que acontece também com os aplicativos, né? A gente acaba conhecendo pessoas que talvez a gente nunca conheceria se não fosse o aplicativo. Né? Então, nesse ponto, o aplicativo ele pode ser um benefício, de alguma forma, né? Sim. Por outro lado, como eu falei, que o aplicativo não tem interesse que você arrume a pessoa da sua vida. Né? Então, nem sempre o aplicativo vai te mostrar aquela pessoa mais interessante, aquela pessoa mais compatível para ti. Né? Então, porque o aplicativo quer, talvez, prender a pessoa na coisa lúdica de ficar gostei, não gostei, gostei, não gostei, e ficar naquela... Vou trazer uma exposição. Eu sempre me exponho nesse podcast, não tem jeito, né? A gente adora. O meu ex-namorado, eu conheci um aplicativo que o nome é OkCupid. E é um aplicativo que tem muito mais gringos, né?
E na época, eu entrei no aplicativo, não era exatamente para arrumar um namorado, mas é porque eu queria praticar meu inglês, queria falar com pessoas de outros lugares e tudo mais. E ele tava lá nos Estados Unidos, quando a gente deu match. Você morou fora isso aí? Você estava morando aqui? Não, eu tava no Rio, eu tava no Brasil. E a gente deu match e tal, e começou a conversar. Mas conversar assim, aleatório e tal, saber de vida, não sei o quê, e eu praticando meu inglês e tal. E aí, de repente, ele falou assim, tô pensando em ir pro Brasil. Aí eu falei, gente, eu vou importar um homem lá nos Estados Unidos pra conhecer. Aí eu falei, tá, não sei o que, quando, né? De repente, semana que vem eu vou. Eita, como assim, semana que vem? Que ele trabalhava remoto, né? Então ele podia ir pra qualquer lugar. E aí ele resolveu vir realmente e a gente acabou namorando, a gente ficou um tempo junto e tudo mais. Então, assim, às vezes nem é a pessoa que tá por aqui, né? Às vezes realmente era uma pessoa que eu não iria conhecer e tal. Então, acho que tem uma vantagem. Mas eu vejo muita frustração também, assim, de muitos dates que a pessoa, às vezes, ali no online conversa muito, fala coisas que, às vezes, a outra quer ouvir, né? Busca o interesse, o que a outra tem por conta da rede social. Essa pessoa posta sobre política, então eu vou puxar um assunto sobre política e tal, mas nem era aquilo realmente que a pessoa achava. E aí você vai num date e não é exatamente aquilo. Então, tem os dois lados, né? É só para falar também dos aplicativos, já que também tocou nesse assunto, né? O OkCupid, ele é um aplicativo, acho que não fez sucesso aqui no Brasil, mas eu acho que é um aplicativo, eu acho que é o que eu gosto mais, assim. Ele é o que eu gosto mais também. Interessante porque tu preenche um cadastro bastante extenso. Sim. E ele faz algum agrupamento, algum modelo matemático para agrupar pessoas pela personalidade. Tu preenche várias escalas psicológicas para te cadastrar nesse aplicativo, né? E o Tinder, que é o aplicativo que mais faz sucesso no Brasil, ele é justamente o contrário. O cadastro é extremamente curto, se tem poucas informações. E é praticamente só o físico que atrai, né? A questão é que um OkCupid, eu não sei, vai demorar 2 ou 3 horas para preencher todo aquele cadastro do OkCupid. Então as pessoas não têm essa paciência. A gente o Tinder, ele combina mais com a modernidade líquida do Bauman, enfim. Tem outra questão também, que o OkCupid é só em inglês, né? Então, se a pessoa não fala inglês, então de repente já fica travado ali. Você não precisa preencher o cadastro inteiro. Olha, fazendo propaganda do Vão ter que patrocinar esse episódio, né? Você não precisa preencher tudo, mas você preenche o básico. E o resto você pode ir preenchendo para você descobrir a resposta do outro. Então, aí, tipo, a pessoa respondeu lá que ela gosta de uma coisa, e aí, para você saber a resposta dela, você tem que dar a sua. Nossa, entendi. Aí, depois, o aplicativo, ele te dá uma porcentagem de match. 90% de match, 96%, ou 70%. Aí você já sabe que a pessoa tem alguma coisa a ver com você ou não. E aí você consegue olhar as respostas que você tem de diferentes e as respostas que você tem iguais. Então, é interessante nesse ponto, né? Eu acho que acaba você tendo mais facilidade de entender se a pessoa realmente tem a ver com você ou não, né? E, Vicente, como é que identificar se essa busca por parceria está acontecendo de uma forma saudável ou não? Se a pessoa está sofrendo com aquilo lá, a gente pode dizer que não é saudável. Se a pessoa tem algum sofrimento vinculado, se a pessoa está num desespero, assim, aí eu acho que aquilo não é saudável. A pessoa tem que entender como uma brincadeira, tudo, assim, né? Um dos dados que eu tive, assim, também, que foi vinculado com apego ansioso, estilo de apego ansioso. Ele diminui, assim, muito a probabilidade da pessoa dar um match, de ser gostada por alguém, quando a pessoa tem um estilo de apego ansioso, né? Que não aconteceu com o evitativo. Mas o que seria esse estilo de apego ansioso? Como é que a pessoa lida? Como é que ela reage? Essa teoria, assim, ela nasceu da questão da relação mãe-bebê, né? Então, imagine um bebê que a mãe sai e aquele bebê fica desesperado. Será que a minha mãe vai voltar? Assim, será que não vai? E aquilo se traduz na vida adulta, assim, a criança que tem esse comportamento vai ter esse comportamento com um parceiro. Assim. E o parceiro foi comprar cigarro, será que ele volta? Será que ele não está com outra lá nesse meio do caminho até a padaria? Não sei, enfim. Demorou 3 horas para responder, a pessoa já fica ali ansiosa. Isso, já fica ansiosa. Então, esse é o estilo de apego ansioso e ele é muito ruim para a pessoa
da match, pelo menos, né, foi o nosso dado, né? Você falou que o evitativo também é ruim, né? Isso. Por quê? Como é que a pessoa age? O evitativo, a gente não achou nenhuma relação com o match. Tá. A pessoa o evitativo, a pessoa acaba ficando um pouco mais distante, Ela fica meio preocupada de entrar, não Isso, quer. aquela pessoa quer ser o espaço, aquela pessoa que se invade muito o espaço já começa a se sentir mal. Então, até por incrível que pareça, isso aí não interferiu nem positivamente nem negativamente, né, na questão de dar match. Foi o nosso dado da nossa pesquisa. E nessa escolha de vocês, existia uma preocupação se a pessoa tinha uma autoestima baixa e poderia ficar afetada depois do experimento? Sim. A autoestima, eu acho que foi o dado mais legal que eu consegui fazer análise. Legal no sentido de conhecimento científico, porque isso é meio triste, que a autoestima baixa, ela foi muito ruim em homens, tá? Para homens... Homens com autoestima baixa têm mais dificuldade de serem gostados, né? Assim, as mulheres gostam menos de homens com autoestima baixa. Caramba. Mas o contrário não é verdadeiro. Assim, o homem não se preocupou com a autoestima para a questão... Como se fosse assim, se a mulher for bonita, independente da autoestima, tá bom. Assim, né? Mas para mulheres valoriza essa questão da autoestima. Assim, eu percebi que teve um nível bem maior de matches e de likes em homens que tiveram pontuação alta na nossa escala de autoestima que a gente aplicou antes. Né? Você imagina que seja por quê? Para ele ter mais segurança na hora de falar, sim. Chegar e eu se acho comunicar que isso melhor? É crucial, a mulher valoriza bastante a segurança, a assertividade na hora de falar. Então, isso está relacionado com autoestima. E aí talvez a autoestima mais baixa, o cara fique mais tímido, mais fechado, não consiga trazer tanta informação, né? Você sentiu isso de alguém ou isso pra você não importou tanto? A questão da autoestima, tinha né? gente que parecia mais desconfortável de estar ali, sabe? Tipo, que tava com medo, com receio do que eu ia estar pensando sobre a pessoa, e acho que isso atrapalha um pouco a experiência da pessoa em geral, né? Sim, não foram essas pessoas que você deu match, por exemplo. Acho que não. Teve um match que assim que eu respondi, eu falei, nossa, eu quero muito ver a cara dos pesquisadores, porque a gente julga a pessoa, né? Então, lá, tipo... beleza, inteligência, bons valores. E, tipo assim, eu falei, médio, não muito, não sei o que lá. Aí eu parei e pensei, mas eu quero sair de novo com essa pessoa. Muito bom. Eu falei, nossa, deve deixar eles tão confusos essa informação, mas não sei, tipo... porque vai que muda depois, né? Vai que conhecendo melhor você... eu falei, acho que eu vou dar uma chance, assim, tipo, não foi tanto uau, mas... vai que... Ô, Vicente, nesse momento que a gente tá muito imediatista, né? O que você acha que mais atrapalha criar o vínculo? E o que poderia ajudar? A questão do imediatismo eu acho que é um problema, assim, para criar vínculo, porque o vínculo tem que ser eterno, né? As pessoas não têm mais essa coisa de... vínculos eternos em geral, né? Assim, as pessoas não têm mais essa coisa de eu vou trabalhar numa empresa e vou ficar a vida inteira até me aposentar naquela empresa, isso é uma coisa que se perdeu, né? E o relacionamento também se perdeu nessa parte. É muito descartável, né? Sim. Então é bastante difícil e é desafiador a gente se conectar, a gente entender o outro e sentir a dor do outro como se fosse nossa, né? Isso é uma coisa que é difícil e é fundamental para a questão de relacionamentos, para a questão de criar vínculos. Então, creio que é por aí. Mas alguma dica, assim, de como é que a gente tenta criar vínculo com alguém? Dica prática? Tem várias, assim, tem a questão do olhar, eu acho que é de olhar um para o outro, né? Eu posso citar um estudo como é que é o do Arthur Aron, aquele estudo é bem interessante, ele criou 36 perguntas para gerar conexão, assim, e as pessoas, e ele bota pessoas aleatórias que não se conhecem para responder essas 36 perguntas juntos, conversar sobre essas questões, e boa parte delas já sai apaixonada uma pela outra depois disso. Vocês veem que eu falo tecnologia porque de fato é uma tecnologia, eu uso esse termo porque nós estamos criando tecnologias, enfim, para criar conexões de relacionamento, né? Então, uma pergunta do tipo, que superpoder que você gostaria de ter? A gente nunca pensa sobre isso, mas coloca um homem ou uma mulher solteiros, desconhecidos, para conversar sobre isso, elas naturalmente vão se conectar. Caramba. Com discussões de uma pergunta besta, mas
mas que a gente não tem as respostas na ponta da língua, tem que discutir, pensar. Então, fazer perguntas e tentar ouvir perguntas assim que não necessariamente existe uma resposta pronta, que a gente vai ter que construir ali discutindo, exatamente, né? Entender o outro, assim, por exemplo, demonstrar interesse, assim, se a pessoa, estou com a minha mulher, vai chegar assim, olha que passarinho bonito. Eu posso chegar, dane-se esse passarinho, ou posso dizer que, pô, que legal, de que espécie será que é, mostrar interesse, isso gera uma conexão. Acho que sorriso, né? Sim. Olhar, demonstrar interesse na conversa, acho que tudo isso ajuda. Vicente, eu conheci um psicólogo uma vez, que ele era coach também, e aí ele tinha um cliente, e ele levava esse cliente para uma noitada para ajudar ele a interagir ali. Esse tipo de... Eu não sei se poderia se dizer que seria parte da terapia, mas isso funciona? Isso pode funcionar? Não sei, assim, eu tenho pouco conhecimento também disso, de como é que fazer. Eu conheço também pessoas que mexem, coaches amorosos, né? É pouco baseado em ciência, né, também. Isso aí eu posso dizer também mais experiência, né? Então, uma coisa enfim, desenvolver assertividade é uma coisa que demora, assim, a pessoa até pode ter um momento junto com aquele coach que seja agradável, ou pode ter uma experiência que seja traumática de tu tentar se aproximar de alguém sendo avaliado, assim, então... É uma exposição, né? Tem esses dois lados, né? Eu tenho realmente pouco conhecimento de... Claro que sei que isso acontece, assim, mas... não conheço estudos sobre eficácia também, nunca li em periódicos, e eu procuro também essa informação para me atualizar minha área do conhecimento, então realmente eu não sei. Assim. Mas você indicaria a terapia para uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, de se relacionar, né? Sim, eu acho que é interessante desenvolver essa questão de assertividade mesmo em terapia, eu acho que é fundamental para isso. E talvez trabalhar esses medos também, né? O que a pessoa tem medo que possa acontecer, né? Medo de rejeição, né? E fora que conquistar alguém é só o primeiro passo, assim, né? Sim. A gente tem essa coisa, assim, será que eu não vou conseguir ninguém? E pensa que aquilo é o pior problema do mundo, e quando consegue alguém descobre que nem tinha começado os problemas. É verdade. Agora que o desafio começa de verdade. Né? Eu tô com uma pessoa do meu lado agora que tem o desafio. A gente separou uns mitos, né, sobre relacionamento. Vamos perguntando? Vamos. Quer começar? Vamos lá. Pra gente desmistificar isso daí. O primeiro deles, estar em aplicativos de namoro significa que a pessoa está desesperada por um relacionamento. O que vocês acham? A cara dela. Acho que não, pô. Já baixei o aplicativo, já entrei lá, mas assim, nunca tive desesperada pra entrar no relacionamento. Só tipo, conhece gente. O aplicativo vai ter tudo que é tipo de gente. Vai ter os desesperados, vai ter os tranquilos, vai ter as pessoas que instalaram e nunca mais entraram, vai ter de tudo que é tipo de gente lá. Vai ter pessoas que usam o aplicativo como um divertimento. Então, não dá para dizer que tem um perfil. Assim, aliás, o aplicativo se tornou uma rede social como um Facebook, então tá todo mundo lá. Assim. Só pessoas jovens usam ou conseguem se dar bem nos aplicativos. Outro mito, assim, também. Pelo contrário, tem muitas pessoas mais velhas, tem aplicativos direcionados ao nicho de pessoas mais velhas, então... Tem algum específico? Qual que eu vou... Eu não vou saber o nome, mas existem... Eles foram nichando tudo, até tipo para, por exemplo, política, foram nichando... idades. Tem aplicativo para evangélicos. Para evangélicos. Tem aplicativo para cowboys e cowboys. Isso eu não vi. Nossa, genial. Agroboys. Quem é o Agroboys? Só entrar nesse. Procurem. Tem aplicativos homossexuais também, aplicativos para juntar trisais. Então hoje tem de tudo, né? Tem de tudo. Relacionamentos que começam em aplicativos são menos duradouros do que os que começam presencialmente. Outro mito.
Eu tenho que responder também, eu gosto de ouvir opiniões também, mas é outro mito isso aí também. A gente tem... Eu gosto de citar um estudo indiano antigo, assim, da década de 80, ele foi feito na Índia, que comparou casamentos arranjados com casamentos por amor. Né? O dado é surpreendente, porque a gente imagina que o casamento por amor funciona melhor, e não, o casamento arranjado funciona melhor. O casamento, foi um estudo longitudinal, eles acompanharam ao longo do tempo, e depois de 10 anos de casamento, o amor começa a morrer, assim, e no casamento arranjado, o amor começa a aparecer nesses 10 anos. Olha. Então, no longo prazo, ele dá mais certo. Assim. E a explicação que eles encontraram? É que a gente tem uma imagem que a gente vê sempre a novela, assim, nos filmes de ficção, que a mocinha não quer aquele cara, mas o pai malvado quer que seja. Mas, na verdade, não é assim. O pai da mocinha não está de sacanagem. Ele, de fato, quer arrumar uma melhor pessoa para a filha e ele consegue fazer isso com base em raciocínio lógico. Assim. Que seria aqueles 3 fatores que você falou no início, que seria o compromisso, de repente. A pessoa entende aquilo como Não necessariamente. A pessoa intuitivamente já vê alguma característica de personalidade que fecha. Ou financeiro também. Financeiro, assim, o aplicativo ele é uma maneira ocidental de arranjar casamento, tá? Não deixa de ser isso. Então, tem funcionamento também, assim, né? Funciona tal qual outras maneiras de se conhecer. Sim. Mas então, né, pode ser possível. Sim. Sim, eu conheço pessoas que se conheceram aplicativo, ficaram 10 anos juntos. E o mesmo vale para o speed dating também, né? Assim, imagino que seja uma maneira que dê para conhecer pessoas com uma relação duradoura. Foi o 3º, né? Isso. Não dá para encontrar amor verdadeiro em aplicativo. Eles são só para passatempo e match. Existem pessoas lá também buscando passatempo, existem pessoas descompromissadas e elas estão misturadas com pessoas que estão buscando o amor verdadeiro lá. Então vai ter de tudo, assim, é como se fosse talvez a metáfora da agulha do palheiro, assim, mas tem mais agulhas do que a gente imagina lá, assim, que a gente espera lá, assim, nem sempre aquele perfil vai trazer alguma informação suficiente para a gente tomar uma decisão. É tão abundante a oferta de pessoas que a maioria das pessoas nem leu o perfil, as pessoas simplesmente estão aí passando, então a gente acaba não tendo conhecimento de uma maneira superficial, mas nisso a gente vai passar pessoas legais, né? A gente vai deixar passar algumas agulhas interessantes ali que a gente não viu naquele palheiro. Porque como a gente vai ali pelo físico, né? Não tanto pelas características, às vezes quando você conhece uma pessoa que fisicamente ela não é linda, mas ela é tão gente boa que ela se torna bonita, assim, pelo jeito dela. Né? Só que a gente ali no aplicativo descarta. Eu tenho uma amiga que ela fala que no online ela é muito exigente, mas no presencial não tem isso não, né? Quer aparecer, ela vai. E beleza, eu já vou emendar aqui, assim, beleza é a coisa mais importante, assim, frustrantemente pra gente, né? A gente perguntou quanto que essa pessoa... A gente fez 5 perguntas, quanto que a pessoa é de bons valores, o quanto que ela é bonita, o quanto que ela é inteligente, eu não me lembro o que mais que nós perguntamos. Acho que é amável e sociável. Sociável. Enfim, então, e a variável que mais indicou se a pessoa vai dar match é a questão da beleza. Caramba. Porque mesmo tendo uma conversa, acho que a beleza é que indica assim, se eu gostei ou não daquela pessoa. O que, assim, isso aí a psicologia do amor já sabe desde a década de 60, que é a importância da beleza, né? Um estudo da Ellen Berkshire muito interessante, de tomar um tempo aqui porque esse estudo é legal para explicar. Ela organizou um baile com os calouros da Universidade de Minnesota e ela juntou um calouro com outra caloura, foi fazendo casais de calouro, você vai com você, você vai com você, juntou aleatoriamente esses casais e fez um bailão assim, com esses calouros e perguntou assim, você gostaria de sair com essa pessoa? Aplicou tudo que é tipo de bateria psicológica neles e a beleza foi o maior indicador se a pessoa quer sair de novo com aquela pessoa. Ainda é. Então é uma variável extremamente importante, né, do ponto de vista evolutivo. Então, tem o programa, né, que é o Casamento às Cegas, que você já assistiu alguma vez? Só ouvi falar. Assistiu?
E assim, tem duas questões ali, né? Como acaba virando um programa de TV e as pessoas sabem que tem alguma fama, então algumas pessoas vão por essa fama, né? Então acaba não sendo realmente um laboratório muito bom, assim. Mas tem casais que saíram dali, realmente se conheceram sem se ver, né? Foram conversando, saíram dali e estão casados até hoje. Então, assim... Pode ser que para algumas pessoas ainda assim seja cego. E assim também como teve casal que na hora que se encontrou, o cara não quis. É bem engraçado você ver a reação das pessoas se encontrando, porque às vezes ele imagina uma coisa, ela imagina uma coisa, e chega lá na hora e fica tipo, completamente não foi o que eu pensei. E aí a pessoa tem que ter uma autoestima muito boa, né, pra estar num experimento desse, porque realmente deve afetar bastante. Né? A gente tem uma ideia, talvez, romântica, de que a gente quer que a pessoa conheça o outro pela nossa personalidade. Por exemplo, eu me conheço e todo mundo assim, eu me conheço, eu acho que o que eu mais tenho de valor é minha personalidade, meus valores, minha inteligência, qualquer coisa do tipo. Mas não adianta, o outro vai olhar pela beleza, assim, né? Sim. E fazer alguma coisa como casamento às cegas é seguir um pouco dessa ideia de vamos tentar se conectar, só que tu tá tirando a principal variável da atração, assim, então por isso que pode dar errado depois na hora de se conhecer, porque tu tá tirando o principal, assim, e não adianta querer negar, isso é o principal. É uma realidade, né? Tem que ter alguma atração de alguma forma. Às vezes nem é questão de ser uma pessoa super bonita, mas alguma coisa precisa atrair, né? Sim. Qual que é a próxima? É a 5, né? É a 5. O speed dating é só uma moda importada e não funciona no Brasil. Outro mito, assim, todos são mitos, pelo jeito, estamos marcando tudo no mito, assim. Tudo errado. Tudo errado. Ele é importado, isso aí, eu acho que essa é a parte verdadeira, que ele é importado. Não diria que é uma moda, assim, pelo contrário, eu acho que é uma coisa que está para crescer, acho que tem pouco espaço, assim, não ocupou o espaço que merece aqui dentro do Brasil, né? Mas é uma forma eficaz de arrumar parceiros. Os dados da minha pesquisa, assim, 17 das 19 pessoas deram match com alguém, então tivemos 13 encontros, né? Então, mais de 30% das pessoas então, tiveram encontros. Então, Você sabe se alguém continuou junto ou não? Não sei. Também as coisas que eu queria saber. Queria saber o que Contem pra gente. Bota aqui pra gente nos comentários. Eu tava coordenando o speed dating, eu só ouvia aquele burburinho de conversa, mas não entendia o conteúdo. Eu batia aquela curiosidade, mas... fiz de tudo para não atrapalhar, deixar as pessoas mais à vontade possível conversando. Eu acho que alguém teria falado também para vocês, não? Eu tô namorando, alguém teria falado também, né, se tivesse começado a namorar. Será? Imagino que sim. O próximo é só as pessoas tímidas ou que não conseguem se relacionar normalmente recorrem ao speed dating. Mentira, eu não sou tímida. Eu geralmente... faz tempo que não, mas eu consigo me relacionar. Mas eu achei muito legal esse speed date, assim. Pra conhecer gente, não? E, tipo, conhecer pessoas ao vivo, não só... necessariamente você precisa ter dificuldade com isso, né? Você pode ir pra se jogar um pouquinho. Tá difícil até pra quem tem facilidade. Então... É verdade. Tem alguma explicação, Sandy, assim, por que todo mundo traz essa fala? Puxa, tá difícil se relacionar. Você tem alguma... Não sei, eu não diria que tá difícil, eu diria que é difícil, assim, porque se relacionar é encontrar uma pessoa e nós vamos ficar a vida inteira junto com aquela pessoa, vou ficar a vida inteira junto com aquela pessoa, então não pode ser qualquer pessoa, assim. Então é difícil. Então, quando eu conheço uma pessoa, eu estou abrindo mão de outras pessoas para estar com aquela pessoa, então é uma decisão difícil, assim, a pessoa de fato tem que valer muito a pena, assim. Mas talvez a gente nunca tenha falado tanto quanto a gente fala agora sobre isso, né? Acho que agora que a gente tem mais rede social, acho que mexeu muito com a cabeça das pessoas, os aplicativos. Eu acho que deu uma dificultada, assim, na questão da forma de se relacionar. Eu acho que é tudo muito... Como é que se fala? Descartável, assim. Tipo, tudo bem, deu certo aqui, já vou para outro. Já abro o aplicativo aqui, já tem outros, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto, talvez tenha mexido um pouco. Talvez a partir de uma característica que você não gostou muito, aquilo seja o suficiente para você já pular para outra pessoa. Sim. E não entender que não vai ter ninguém que preencha todos os critérios ali, né?
de ajustar, de entender se dá pra melhorar, se não dá. E também a gente vê muito casal feliz na internet, né? Porque todo mundo só posta o lado bom do relacionamento. Não sim. posta a dificuldade que é manter isso a longo Sim. prazo. Então você vê Porque todo é mundo E super não difícil. devem feliz. postar também, por favor, não postem. Mantenha no privado. Mantenham no privado, mas quem acessar a internet tenha noção de que aquilo é um mundo de Que não é só falsidade, a flores, vida né? não é daquele Porque jeito. senão a gente tem a impressão de que tá todo mundo num relacionamento lindo, maravilhoso, Aham. super feliz. E tipo assim, por que todo mundo consegue, só eu que não, né? Então acho Sim. que isso bate Ou o então chega desespero. aquela hora de você olhar assim e falar, tá todo mundo feliz e eu não tô no meu relacionamento, então não tem jeito, esse relacionamento já não presta, né? Então acho que entra nessa coisa do descartável, assim. É a Sim, minha sim. sensação. Eu também acho que a humanidade foi para um lado que tem muitas pessoas trabalhando com computadoras, cada vez mais as pessoas estão fazendo atividades que não têm contato com outras pessoas, né? Uhum. Mas a gente é biologicamente feito para ser sociável, a gente sente essa falta enfim, são habilidades que a gente não vai aprender com computador, a gente vai aprender com outras pessoas e nós estamos perdendo esse espaço de se relacionar. Uhum. Sim. Está tornando as coisas mais difíceis. Próximo. O aplicativo ou o speed dating é superficial porque só olha a aparência. A gente falou já um pouquinho sobre. Então, esse eu acho que tem um fundo de verdade, assim, também. Existem níveis de superficialidade, como eu falei, o OkCupid, ele é um aplicativo mais profundo um pouco que o Tinder, que é o mais popular aqui no Brasil, né? Mas ele tem um nível de superficialidade, assim, mas também não é porque o aplicativo traz a pessoa de uma maneira superficial, traz um anúncio daquela pessoa, que a pessoa em si é superficial. A pessoa, por trás, ela tem conteúdo, cada pessoa que está naquele aplicativo tem um mundo maravilhoso, assim, que o aplicativo não está mostrando, que só vai descobrir se conhecer, né? Qual que é a tua sensação, Alex? Eu acho questão da parecido, carência. assim. Tô pensando muito que nos aplicativos a gente tem que se vender, né? Tipo, a gente quer que as É. pessoas gostem da gente, independente se a gente vai gostar ou não, a gente quer que todo mundo goste da gente. Então, a gente coloca as fotos mais bonitas, as características mais legais, que vai dar mais compatibilidade. Então, acho que faz sentido com o que o Vicente tá falando. E eu tive em Singapura também, foi uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, que eu achei uma agência de relacionamento nos moldes antigos lá, então, e na agência de relacionamento tinha vários anúncios grudados, geralmente de moças, Caramba. geralmente da Malásia, querendo conhecer alguém de Singapura, enfim, que Singapura é a parte mais rica lá da Ásia, né? Então vários anúncios, então Caramba. na Ásia, enfim, a sociedade asiática é bem diferente da nossa, eles ainda mantêm uma tradição de agência de relacionamento no molde tradicional de se conhecer por esse Não meio. usa aplicativos? Usam ou tem... também se usam os aplicativos, mas a figura dessa agência de relacionamento, ela se perdeu muito também na nossa sociedade, né? No ocidental. Nem nosso sei se mundo existe brasileiro. ainda. Eu acredito que não. Sim. Acredito que não também. E para finalizar, procurar amor nesse formato é sinal de fraqueza. Não! Espero Pode que não. começar. Espero que não. Espero que não, porque na verdade foi muito mais sobre buscar uma conexão com pessoas reais, né? Sobre tentar passar dessa superficialidade e se conectar com outra pessoa. E eu acho também que o speed date, a experiência, me ajudou muito com a minha relação comigo mesma, né? Então, responder os questionários, né? Fazer refletir sobre qual que é a minha relação com a minha autoestima, como que é o meu estilo de apego, o que é importante pra mim na busca de um parceiro. Acho que não tem nada de fraco nisso. Acho que é muito uma questão de autoconhecimento, de entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu tô procurando. E era uma coisa que eu não ia ter pensado, tipo, não paro no meu dia a dia pra refletir sobre isso, mas através dessa experiência eu tive essa oportunidade. Então, talvez a gente olhe benéfico. muito pro outro, o que o outro tem, que a gente quer, mas não olhe pra gente, né? O que a gente tá buscando, o que é importante pra gente. Exatamente. Teve uma função, então, bem legal, né? Sim. Eu até diria que é o contrário, procurar alguém é sinal de força. Acho que sinal de fraqueza é tu ficar em casa lá triste, sem E ter desistir, ninguém, né? desistir. Eu acho Se é que algo não precisa de importante ninguém. pra você. E também o speed dating, ele também tem que ter essa leveza. É muito importante a pessoa que vá ter essa leveza. Estou indo conhecer pessoas, estou indo ter uma tarde agradável de conversa com pessoas interessantes, porque na sua maioria serão interessantes. Então eu acho que tem que ir por esse lado, assim. Então não vejo como fraqueza, eu vejo pelo contrário
diria que é uma força. Teve até uma pessoa, assim, que eu fui no encontro, não dei match com ela, né? Tipo, não quis ir em outro encontro, mas agora, tipo, toda vez que a gente se encontra na faculdade, a gente se cumprimenta, troca uma ideia, vê como tá. Então, tipo... Você pode se relacionar de outras formas também, não precisa ser amorosamente, né? Não precisa ser amoroso, pode ser uma amizade, um conhecido. E pra gente finalizar, te fazer uma última pergunta. Amor à primeira vista é mito ou ciência? Ciência, esse não é mito, esse existe. Existem demonstrações científicas da existência desse amor à primeira vista, e o speed dating é o melhor método para ver. Assim. O speed dating é um método em que, quando o amor à primeira vista acontece, o pesquisador está lá e sabe todas as variáveis associadas àquilo, entende, vê o que tem naquela relação que gerou o amor à primeira vista, o que tem nas relações que não geraram essa conexão, né? Vai ter pessoas muito atrativas que atraem qualquer pessoa que for lá no speed dating, tanto homens quanto mulheres, mas vai ter também existe, a gente consegue com o modelo estatístico ver isso, variáveis que é da conexão, assim, variáveis que... Então, amor à primeira vista é real. É real, assim, existe. Duvidava. Assim, existe essa atração mas é mais voltado para uma atração real. Assim, uma atração, não é um amor. Mas também tem um dado de pesquisa também é do Arthur Aron, da Ellen Fisher. Ellen Fisher já é falecida, mas eles verificaram numa máquina de neuroimagem que o amor à primeira vista se perpetua, pessoas já há mais de 20 anos relacionadas, e aquele amor à primeira vista ainda presente, assim, aquelas sensações, aquela química neurobiológica lá, ainda presente. Então, existe. Não é com todo mundo, assim, não é fácil. Não é fácil, mas posso dizer que sim, que existe. Nossa, incrível, né? Finalizando com essa bomba, hein? Se não acho que todo mundo achava que ia ser mito, né? Gente, muito obrigada. Queria que vocês dessem uns recados de vocês, que você queria falar um pouquinho do teu canal, né? Isso, então só agradecer o convite, adorei, assim, também tivemos uma tarde descontraída, tal qual deve ser, né? Eu queria só divulgar 2 canais no YouTube que eu tenho, que é o Cientificaliente, que é um canal sobre ciência do amor, o primeiro e único canal do Brasil sobre ciência do amor. Muitas pessoas falam no YouTube sobre amor, mas sobre ciência do amor, eu creio que só o Cientificaliente. E o outro é o GAT-UF, que é um canal sobre estatística, psicometria, avaliação psicológica. Eu queria divulgar mais Cientificaliente, que eu acho que é o maior interesse também da audiência desse podcast, mais vinculado com o assunto que a gente está falando, mas eu também entendo a parte estatística, gosto assim, da análise de dados. Esse outro seria mais para psicólogos, para o pessoal da área? Ambos são bastante úteis para psicólogos. Né? O GAT-UF, ele vai ensinar a parte de avaliação psicológica e estatística, mais aplicada à psicologia também. Né? Assim, porque o speed dating ele é uma grande análise de dados para a gente como pensador, ele agora estou com uma grande base de dados na minha frente, então também tenho que entender dessa parte. Né? Eu sou um psicometrista, eu entendo a parte psíquica, que é o caso do amor, e a parte de metria, que é a medida, a gente mede também essas coisas. E daqui a pouco vai ter artigo publicado, vai ter respostas aí, né? E aí a gente vai ter mais perfeito. A gente vai para a publicação científica, vou apresentar no congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia em Natal, estamos trabalhando com a redação do artigo, e esse é mais um motivo pelo qual eu agradeço vocês, porque esse vai ser o primeiro retorno que eu dou publicamente sobre esse grande evento que nós fizemos, esse grande experimento que bem sucedido, que vai ser repetido, que foi o speed date. Então os psicólogos já fiquem de olho aí para acompanhar os próximos passos, né? Para saber como é que se finalizou. Deixa o teu recado aí para quem quer participar de um experimento desse, se tem medo, se a pessoa tem medo de participar, o que você falaria para ela? Eu falaria pra ir, tipo assim, não tem por que ter medo, sabe? Vai com a cabeça aberta pra ter uma tarde agradável, não desesperada pra encontrar o amor da sua vida à primeira vista. Mas, tipo, abre o coração pra experiência e não tem por que ter medo. Só se joga, assim, e vai que você encontra alguém. Então. Perfeito. Obrigada, gente. Foi muito bom. Muito obrigada. E você que tá seguindo a gente aí, se inscreve no canal, manda esse episódio para alguém, tá cheio de informação sobre como criar vínculo, né? Que seria um meio do caminho aí pra gente conseguir se relacionar.
E é isso, né? Eu queria dizer que esse é o último episódio dessa gravidinha. Mostra aí pra galera. Trarei de licença. Pra quem não te viu, pra essa gravidinha, os últimos 2 episódios serão com Marcele Carvalho, junto comigo. Que vai me substituir brilhantemente. E na próxima temporada ela tá de volta, gente. Vocês não vão se Metade do livrar tamanho dela. que eu tô no vídeo, tá? Se Deus quiser. Obrigada, até a próxima. Valeu, gente. Arrasaram. Muito